Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio. E eu tenho um recadinho bem rápido, que é que vocês, quem tá ouvindo no Spotify pode ter percebido já. Se você não percebeu, dá uma olhadinha no nosso feed. Atualmente o feed agora está um pouco diferente, porque a gente habilitou as assinaturas pelo Spotify para quem não está no Brasil conseguir apoiar a gente em euros, tá, gente? A gente ainda não tem opção em dólar. Vamos ver de colocar isso também no futuro, mas por enquanto o que a gente conseguiu é em euro. Então, para quem escuta a gente de Portugal, que a gente tem bastante ouvinte, ou outros países da Europa, você pode assinar a gente aqui, direto pelo Spotify, e aí, por isso que aparece para todo mundo esses episódios com o cadeado, que são só para assinantes. O nosso feed normal continua, então toda vez que a gente postar um episódio normal para todo mundo, vai ter duas versões. A versão normal, que é de graça, né, para todo mundo, e a versão paga para os assinantes, que é sem anúncios. Então essa aqui é a diferença nos episódios normais, né, que são disponíveis para todo mundo. A única diferença para assinantes é que não tem anúncios. Mas também vai aparecer para todo mundo, e aí só os assinantes vão conseguir ouvir esses episódios especiais, como o Mil Filminhos, que a gente postou essa semana, o Mil Vampiros antecipado, né, que a gente posta 30 dias antes para assinantes, e em breve mais coisinhas também, mas por enquanto é isso. Então, só para quem ficou com dúvida, o nosso feed normal continua lá, você não precisa pagar para ouvir a gente normalmente, mas se você quiser nos apoiar, ficamos muito felizes. E além do Spotify, a gente tem, lembrando, o nosso Catarse, o nosso Apoia-se e tem também pelo Orelo. Lembrando que o Catarse não tem a opção de áudio pra gente colocar lá no feed, né, do Catarse, não tem uma área só pra gente postar os áudios, então a gente coloca no nosso Discord. Então se você assina pelo Catarse, entra no nosso Discord, todo assinante na verdade, entra no Discord, você tem acesso às nossas gravações, vai ter a área lá de assinantes, um chat exclusivo, e aí lá dentro do Discord tem também o link para você ouvir, tem um drive lá especial com todos esses episódios de assinantes. Beleza? É isso, faz tempo que eu não dava esses recadinhos da paróquia, então bora para o episódio de hoje. O Júlio II Pérez da Silva nasceu em 15 de julho de 1963 em Puchuncaví, no Chile. Já peço desculpa se eu errei algum nome, eu vou a partir de agora chamar ele de Júlio, porque eu acho estranho chamar de Júlio, eu sei que é o certo, mas né, vamos abrasileirar aqui o nome dele para ficar mais fácil para todo mundo. E peço desculpas aí aos falantes de espanhol por ter errado algum nome. O pai dele era alcoolista, né, viciado em álcool, e era um homem muito violento, principalmente quando ele bebia. O Júlio, ele era o quinto dos 6 filhos do casal Elsa e Júlio. O pai dele tinha o mesmo nome que ele. Ele, na verdade, tinha o mesmo nome que o pai, né? Então, além de testemunhar a mãe dele sendo espancada, o Júlio e os seus irmãos também eram vítimas dessas violências do pai. Em uma ocasião, ao entrar no quarto do pai sem pedir permissão, ele bateu com a cabeça do Júlio contra a parede com tanta força que ele, na época que era apenas uma criança, ficou inconsciente. A sua mãe, paralisada de medo do que o marido era capaz de fazer, não conseguia reagir e nem proteger os filhos. Conforme os filhos iam crescendo, eles tinham mais força física para enfrentar o pai e proteger a mãe, mas o Júlio, sendo um dos mais novos, não chegou a confrontá-lo. O pai dele morreu de câncer muitos anos depois, quando ele já estava morando em outra cidade. O Júlio estudou até o ensino fundamental e ele foi sempre muito quieto, muito introvertido. E aos 22 anos ele se casou com a Mônica Sistemas e juntos eles tiveram 2 filhas. Mas esse casamento não deu certo e nos anos seguintes ele teve um relacionamento com uma mulher chamada Marianela Vergara, que também tinha 2 filhas de outro casamento. E do tempo que o Júlio viveu em Puchuncaví, não se sabe muito oficialmente, assim, dizem apenas que ele era um bom marido, mas tem também alguns rumores aí não confirmados, mas, né, tipo, as pessoas comentam pela cidade que ele foi envolvido em algumas tentativas de estupro e comportamento exibicionista.
Nos anos 90, o Júlio se mudou para o norte do país, para a cidade de Iquique, e ele conseguiu um emprego como carregador de saco de sal, e algum tempo depois ele conheceu outra mulher em uma festa, e essa mulher se chamava Nancy Boeiro, era 14 anos mais velha que ele e tinha 6 filhos de outros relacionamentos. Depois de 2 semanas se relacionando, eles foram morar juntos, e aí eles se mudaram para Alto Hospício, onde o Júlio largou seu emprego para se tornar um taxista ilegal. Ou seja, né, é o taxista que não é... É o que não é legalizado, basicamente, né, gente? Você sabe o que é um taxista ilegal. E, bom, aqueles rumores, né, eu acredito que sejam verdade justamente porque quem fez o que o Júlio fez não começa do zero. Com certeza existem comportamentos aí que são sinais da violência que está por vir, porque o que ele fez foi muito, muito extremo. Então, ele não iria começar fazendo o que ele fez logo na vida adulta, né? Provavelmente tiveram comportamentos aí enquanto ele estava crescendo, enquanto era jovem, que, né, podem ser indicativos aí do que ia acontecer. A primeira vítima conhecida do Júlio foi a jovem Graciela Saravia, de 17 anos. Ele abordou ela em 16 de setembro de 98, na área da costa de Iquique. E, assim, segundo a própria confissão dele, tá? Então eu não acredito muito que tenha sido isso que aconteceu, justamente pelo que ele fez depois com todas as outras meninas. Ele diz que ofereceu dinheiro pra ela em troca de sexo, e ele diz que estava tudo bem até a Graciela tentar roubar ele. E aí ele ficou com muita raiva e espancou ela até a morte. Eu acredito que ele conseguiu atrair ela pro carro, como acabou sendo o modus operandi dele depois, mas eu acredito que sim, ele atacou essa menina, espancou ela até a morte e deu essa desculpa. Enfim, pode ter acontecido como ele falou, pode, mas, né. Ele, então, assassinou a Graciela e fugiu do local e abandonou o corpo dela na praia. Ele diz ter matado novamente somente no ano seguinte, em 24 de novembro de 99. A Macarena Sanches, de apenas 13 anos, estava indo a pé para a escola quando o Júlio a abordou e se ofereceu para levar ela em troca de apenas algumas moedas. Como os horários de ônibus não eram muito confiáveis e ela estava com medo de chegar atrasada, ela aceitou essa oferta e entrou no carro. O Júlio a ameaçou com uma faca para então abusar dela e depois a assassinar. Ele foi até o distrito de Huantarraya, que é conhecido por ser um antigo ponto de mineração de prata. E então lá tem diversas minas abandonadas, com muitos poços, né? É na beira. É uma parte. Fica no deserto do Atacama, inclusive. Então tem esses buracos, né? Que eram poços de mina. E ele jogou o corpo da Macarena em um desses poços que podem chegar a ter 220 metros de profundidade. Então, assim, é muito difícil você encontrar qualquer coisa que você jogue nesses buracos. É meio pela sorte, né? Se você joga num buraco que é mais acessível, aí você consegue encontrar depois, mas enfim. O Júlio, então, continuou usando o táxi para abordar mulheres e assassiná-las no deserto do Atacama, nessa região das minas de Huantarraya. E em fevereiro de 2000, ele chegou a atacar 2 vezes em menos de uma semana. A primeira vítima sendo Sara Gomes, em 21 de fevereiro, e 2 dias depois a vítima foi Angélica Lei, de 23 anos. Exatamente um mês depois, em 23 de março, a Laura Zola, de 14 anos, foi abusada e assassinada da mesma maneira. Além desses assassinatos que ele jogava os corpos em poços de mina, ele também desovou alguns corpos, né, em aterros sanitários, né, principalmente aterros sanitários ilegais, né, que seriam lixão, né, basicamente. Então, que não eram da prefeitura nem nada. Então, às vezes ele fazia isso também. Em 5 de abril, o Júlio atacou Catherine Arce e descartou seu corpo em um desses aterros ilegais. E aí, em 22 de março, a Patrícia Palma, de 17 anos, estava voltando da escola quando ela foi também sequestrada e morta pelo Júlio. As famílias dessas vítimas reportavam seus desaparecimentos para as autoridades, que não levavam os casos a sério. Para a polícia, se tratavam de jovens que tinham fugido de casa devido a conflitos familiares ou para escapar da situação de pobreza que algumas famílias enfrentavam.
Essas famílias pressionaram muito a polícia, mas o pouco que eles trabalhavam não mostrava resultados, né? A polícia estava longe de imaginar que esses casos estavam todos ligados e que todas tinham sido vítimas de um serial killer. Eles chegaram a teorizar que se tratavam de vítimas de tráfico humano, e aí eles investigaram bordéis e casas de prostituição pela região em busca dessas adolescentes e jovens desaparecidas. E enquanto isso, Júlio continuava atacando e assassinando meninas e mulheres, principalmente adolescentes, né? Esse era o alvo principal dele. Em 2 de junho de 2000, ele abusou e assassinou a Macarena Montesinos. A outra vítima dele, a Viviana Garay, de 15 anos, quando ela desapareceu, depois de ter sido sequestrada e assassinada pelo Júlio, aconteceu uma mudança aí, porque a família dela fez uma grande pressão nas autoridades, né, para que o caso dela e das outras adolescentes fosse investigado. Então, a família da Viviana, liderados pelo pai dela, o Orlando Garay, ele fez muita pressão, ele conseguiu mobilizar as famílias das outras vítimas, então ele reuniu todo mundo que estava ali, cada um gritando de um canto para a polícia fazer alguma coisa, ele reuniu todo mundo e falou, ó, todas as nossas filhas estão sendo mortas por alguém ou por um grupo de pessoas e a gente precisa que a polícia se mexa para que isso não continue acontecendo e para que a gente possa encontrar essas meninas. Então, o Orlando foi uma força muito grande aí para acontecer essa mobilização e conseguiu chamar a atenção da mídia também. Então, eles conseguiram que a polícia se mexesse. E é muito triste isso quando a família é obrigada a fazer o trabalho da polícia, né? Eles não têm um tempo ali para passar o luto, para passar essa preocupação, para, né, passar por esse momento difícil, não. Eles são obrigados a fazer um trabalho que eles não são nem treinados para isso. Então essas famílias começaram também a fazer buscas, eles encontraram várias coisas que pertenciam às meninas em aterros sanitários, eles encontravam roupas, mochilas que pertenciam a essas meninas que estavam desaparecidas, identificavam, né, essas coisas, esses objetos. Então eles estavam realmente ali fazendo o que eles podiam, né, que a polícia não estava fazendo. E foi só por conta dessa pressão que a polícia parou para fazer o trabalho deles, olhou para esses casos com mais atenção. E aí eles perceberam que a maioria das vítimas tinha o mesmo padrão. Eram adolescentes entre 14 e 17 anos com cabelos longos e escuros. Algumas vítimas fogem um pouco desse padrão, né? São mulheres mais velhas, tem umas vítimas de mais de 20 anos, tem de 30 e poucos, mas o maior número são adolescentes com esse perfil, né? Todas as que se encaixavam nesse perfil também tinham sido atacadas no caminho da escola ou voltando da escola para casa, e muitas eram da mesma escola. A polícia, então, elaborou um relatório com todas essas informações, e aí sim eles afirmaram que tinham sérias suspeitas de se tratar de um assassino em série. O Júlio percebeu que esses ataques tinham finalmente chamado a atenção suficiente das autoridades, né, para ter mais vigilância, e por isso ele não foi atrás de novas vítimas durante meses. Ele atacou novamente em 17 de abril de 2001, uma jovem identificada apenas como Maritza, de 16 anos. O Júlio raptou ela e abusou dela, mas não a matou. Ela conseguiu escapar, voltou para casa, e aí a família dela levou ela para um hospital, onde os médicos conseguiram coletar DNA do agressor dela, né? A Maritza não conseguiu reconhecer a aparência, fazer um retrato falado, né, do agressor dela, porque, imagina, né, é um trauma gigante e estava muito escuro, ela não conseguiu ver ele direito. Então, só depois, né, que ele foi pego é que ela reconheceu a voz dele, reidentificou ele pela voz, e também o DNA também depois confirmou a identidade dele como sendo o agressor dela. E depois disso, o último ataque dele, que se tem notícia, né, aconteceu em 4 de outubro de 2001, contra uma adolescente chamada Bárbara. Essa história, eu não consegui confirmar se tudo realmente aconteceu desta maneira. Eu acho um pouco difícil, não impossível, mas bom, vocês vão entender. É uma adolescente chamada Bárbara. No depoimento dela, ela contou que um homem em um carro branco havia dado carona para ela ir para a escola, em troca de algumas moedas, mas no caminho ele ameaçou ela com uma faca. Até aí, exatamente da mesma maneira que ele havia feito com as outras, né? Ele levou ela até uma área no deserto, onde a violentou e depois a espancou. A Bárbara teria sobrevivido porque ela se fingiu de morta. Ele geralmente amarrava elas, né? Depois de abusar delas, ele amarrava as mãos e os pés e usava pedras para matar essas meninas, né? Com golpes na cabeça. Então, a Bárbara se fingiu de morta
e ele jogou ela em um buraco de mina. Essa parte que eu não consegui confirmar, porque não sei, né, como que seria possível. Pela fonte que eu vi, ele jogou ela num buraco, ela caiu, sei lá, 20, 30 metros, sabe? Mas eu imagino que não seja em linha reta, né? Então, pode acontecer. Ela teria ficado lá inconsciente por 5 horas, até que conseguiu sair e voltar para a cidade de Kiki, aproximadamente 20 quilômetros de distância. Como também não sei. E não consigo encontrar se tinham testemunhas, né, que encontraram ela na estrada e levaram ela, mas, enfim, é essa história. Acredito sim, ela foi atacada por ele, sim, conseguiu sobreviver se fingindo de morta, mas não consegui confirmar se foi realmente isso que aconteceu. Se foi, não duvido por ter acontecido, porque era exatamente o que ele fazia. Mas a minha dúvida é realmente se uma pessoa conseguiria sobreviver a isso, né? Mas é possível. E ela conseguiu descrever o Júlio, e a descrição dela foi que levou a polícia até o Júlio. Ela tinha a descrição dele e do carro, né? Então, ele estava com 38 anos quando foi preso, naquele mesmo dia, em outubro de 2001. E ele confessou, sem remorso nenhum, todos esses estupros e assassinatos. É uma das observações que todos os envolvidos falam, é que ele falava sem remorso. Ele falava de um jeito muito frio, ele não se arrependeu em nenhum momento do que ele fez. E é isso, sim, ele era realmente um psicopata. Em seu depoimento, ele forneceu a localização dos corpos de suas vítimas, mas depois a polícia perguntou sobre alguns outros casos de adolescentes desaparecidas, mas ele negou envolvimento em outros 5 desaparecimentos dessa área de Alto Hospício que aconteceram entre abril de 99 e agosto de 2001. Mas não quer dizer que ele não tenha feito, né? Porque com certeza ele tem mais vítimas do que as que ele confessou. Segundo as investigações, o Júlio assassinou 14 mulheres e meninas, mas esse número pode ser maior. E das localizações que ele deu, apenas 7 corpos foram recuperados, né? Inclusive, tanto dos buracos de mina, quanto dos aterros sanitários. Justamente por serem locais ou de difícil acesso, né? Ou que realmente não tem como encontrar. Em 26 de fevereiro de 2004, o Júlio Pérez, na época com 40 anos, foi então condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após um mínimo de 20 anos, pelos assassinatos de 11 adolescentes e 3 adultos. Outros 20 anos por 2 estupros e 10 anos por uma tentativa de homicídio, fixando a data de libertação mais próxima possível em outubro de 2051, quando ele terá 88 anos. Atualmente, ele está com 61 anos e está encarcerado no setor de alta segurança do Centro de Conformidade Penitenciária Colina 1, em Santiago, que é a capital do Chile. Ele é o serial killer mais famoso do Chile, né? Um serial killer da era moderna e mais atual, né? Começo dos anos 2000. E ele ficou conhecido como o psicopata de Alto Hospício. Então, realmente um caso horrível aí que mais um que eu não conhecia, né? Mas se você tiver aí qualquer indicação de obras sobre este caso, né? Manda aí, comente no nosso Instagram ou no Spotify e deixa aí sua indicação. Mas é isso, gente. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente. Ou comentários também. Manda no e-mail, milcrimes@gmail.com. Mande sua história de medinho para o milmedinhos@gmail.com, porque o Medinhos vai voltar, sim, em breve. E na semana que vem estaremos de volta com mais um episódio grandão pra vocês. E é isso. Beijos, até mais.